Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula para que a gente não fique anos-luz atrás dos alunos. Espere, mas o que é ano-luz? E você, sabe o que é ano-luz? Não sabe o que é ano-luz? Pois não sai daí que eu vou te explicar, mas só depois da vinheta. Então roda aí! Beleza, galera? Na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução ao estudo da óptica geométrica, beleza? E o que é então a óptica geométrica? É aquela parte da física que estuda a luz, né, e sua propagação. Mas para que a gente possa compreender bem, né, essa introdução da óptica geométrica e seus princípios, suas propagações, nós precisamos lidar com alguns conceitos e algumas definições, beleza? Então, veja bem aí alguns conceitos que vão nos ajudar a compreender melhor esse assunto. O primeiro conceito que nós vamos ver é o conceito de luz, porque todo estudo da óptica gira em torno da luz, mas nós precisamos saber fisicamente, né, qual que é a definição, qual que é o conceito para luz. Então nós chamamos de luz, fisicamente falando, é claro, tá? O agente físico responsável pelas sensações visuais, tá? Então, se não fosse esse agente, a gente não conseguiria enxergar nada. Então, é aquilo que nos dá a sensação visual, né? Esse agente físico é o que nós chamamos de luz. Então, o conceito aí vem aqui e vocês podem acompanhar. Ó. Luz é o agente físico responsável pelas sensações visuais, tá? É por isso que as pessoas dizem que a gente não consegue enxergar no escuro, né? Por quê? Porque o escuro é a ausência de luz. Logo, a gente não vai ter como formar as imagens que a gente vai ver mais futuramente, beleza? Bom, fisicamente falando, tá? Essa luz, ela se propaga e a gente pode representar graficamente. E a gente representa graficamente através de uma linha orientada, tá? Que indica o sentido de propagação da luz. Essa linha orientada nós chamamos de raio de luz, tá? Então notem que eu tenho uma linha, tá? E nessa linha eu tenho uma setinha. A setinha está indicando qual é o sentido de propagação desse raio de luz, beleza? Ah, beleza, professor, até aí eu compreendi. Então, quando nós temos um conjunto desses raios de luz, nós formamos o que nós chamamos de feixe de luz, tá? Esses feixes de luz, eles podem ser de três maneiras diferentes. Eles podem ser convergentes, eles podem ser divergentes e eles podem ser paralelos, tá? Beleza, professor? Então, como é que eu identifico quem é quem nessa situação? É simples. Então, acompanhe aí. Quando os raios de luz saem, eles partem de sentidos ou direções diferentes e se encontram em um único ponto, tá? Nós dizemos que este feixe de luz é um feixe de luz convergente. Então ele vem de diversas direções e se encontra num único ponto, tá? Então eles estão convergindo, por isso é convergente. Quando esses raios de luz partem de um mesmo ponto em sentidos diferentes, tá? A gente diz que esse feixe de luz é um feixe divergente. E quando é que ele é paralelo? Quando eles caminham lado a lado, né, paralelamente. Nem partem do mesmo ponto, nem se encontram no mesmo ponto. Então eles caminham lado a lado. A gente diz que esse feixe de luz é um feixe de luz paralelo. Beleza? Então pode ser convergente, divergente ou paralelo. Bom, essa luz, quando ela se propaga, tá? Ela muitas vezes precisa de um meio material, outras vezes não. Ela pode se propagar no ar ou pode se propagar através de um meio material, tá? Quanto à natureza desse meio material, né, essa propagação pode induzir os meios materiais de três maneiras diferentes, tá? Que é o que nós chamamos de transparente, translúcido e opaco. Tá? Então, quando é que a gente diz que um meio é transparente? Quando esse meio material permite a passagem total da luz. Então, a luz ela se propaga e ela passa totalmente por esse meio. A gente diz que ele é um meio transparente. Por exemplo, o vidro. Se você incidir um raio de luz, um feixe de luz em um vidro,
você vai perceber que a luz consegue passar para o outro lado, né? Então, se houve uma passagem total, a gente diz que esse meio é transparente, tá? Quando é que esse meio é chamado de translúcido? Quando, na sua propagação, tá? O meio permite apenas uma parte da luz. Quando permite a passagem de apenas uma parte da luz, a gente diz que é um meio translúcido, né? Permite a passagem parcial da luz. Por exemplo, é o que nós chamamos de papel vegetal, ou aquele vidro fosco que muitas vezes a gente coloca no box do banheiro, tá? Você observa que se você olhar através dele, você consegue ver só um vulto para o outro lado. Isso por quê? Porque a luz não conseguiu passar totalmente. E a gente só consegue formar uma imagem nítida quando a luz consegue passar totalmente pelo meio, tá? Então, quando há uma passagem parcial, a gente chama o meio de meio translúcido. E, por fim, o meio pode ser considerado opaco, quando não permite a passagem da luz. Por exemplo, se você incidir um feixe de luz numa parede, não, ele só fica na parede, ele não consegue passar para o outro lado, tá? Por quê? Porque a parede é considerado um meio opaco, beleza? Bom, dependendo do meio em que a luz se propaga, tá? Essa luz pode se propagar com uma determinada velocidade, que pode ser constante ou não, dependendo do meio onde ela está se propagando, beleza? Bom, quando a luz se propaga num vácuo, ela adquire uma velocidade, né, que a gente chama também de velocidade constante, né, de 300 mil km por segundo. Então, 300 mil km por segundo é a velocidade da luz no vácuo. Na verdade, né, nós ainda não estudamos comprovadamente nada que tenha uma velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo, né? Então, no vácuo ela se propaga com a velocidade de 300 mil km por segundo. Veja bem, não é km por hora, é km por segundo, tá? Que a gente pode escrever também em forma de notação científica, ó, 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, beleza? Então essa é a velocidade da luz no vácuo. E agora a gente vai ver, né, eu vou explicar para vocês aquela perguntinha que eu fiz lá no início, né? O que é o ano-luz, tá? Então, o que é um ano-luz? Na verdade, gente, o ano-luz é a distância que a luz percorre, tá? Com essa velocidade durante um ano. Então, essa distância, ela é muito utilizada pelos astrônomos, né, para indicar grandes distâncias. Então, eles trabalham com essa medida que nós chamamos de anos-luz, né? Claro que não é uma medida convencional, muito utilizada, né? É utilizada em alguns casos específicos, tá? E como é que a gente calcula um ano-luz? Como é que a gente sabe qual é o valor de um ano-luz? Ó, se ano-luz é uma medida referente a uma distância, basta a gente utilizar aquela formulazinha. A distância é igual a velocidade vezes o tempo. Ou seja, um ano-luz é a velocidade da luz vezes o tempo de um ano, né? Aí vale uma observação. Como a velocidade da luz está em quilômetros por segundo, né? Nós vamos ter que transformar um ano em segundo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui um ano, tá? E vou transformar ele em segundo. Nós sabemos que um ano tem 365 dias, tá? Então eu vou multiplicar pela quantidade de horas que tem um dia. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então eu multiplico. Como eu quero em segundo, eu vou multiplicar por segundo. Uma hora tem 3.600 segundos. Então eu multiplico mais uma vez aqui por 3.600, tá? E aí multiplicando 365 vezes 24 vezes 3.600, tá? Eu vou ter um valor de 31.536.000. Ó, 31.536.000, tá? Então, segundos. Então, isso aqui é a quantidade de segundos que tem em um ano, ó. 31.536.000 segundos em um ano. Então, assim, fica fácil da gente calcular a quantidade de quilômetros que tem um ano-luz, né? Basta você fazer o seguinte. Para facilitar, eu vou transformar esse valor aqui, tá, em notação científica. Para a gente trabalhar com notação científica, que torna mais fácil, né, os valores.
né? Basta trabalhar as propriedades das potências. Então vamos lá, para me transformar isso aqui, basta eu colocar uma vírgula de forma que o número fique menor do que 10. Então eu vou colocar uma vírgula aqui, ó, 3, vai ficar 3, vírgula 1536. Vamos trabalhar por aproximação, tá? Então vamos utilizar apenas duas casas decimais. Então eu vou colocar aqui aproximadamente 3,15 vezes 10, né? Porque essa notação científica tem que ser multiplicado por uma potência de base 10. Agora você observa aqui, ó, daqui até aqui onde eu coloquei a vírgula, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 casas. Como é para a esquerda, é positivo, tá? Então eu tenho 3,15 aproximadamente vezes 10 elevado a 7 segundos, tá? Isso aqui é a quantidade de segundos que tem em um ano transformado em notação científica. Agora, basta eu calcular aqui, ó, um ano-luz, tá? Vai ser igual à velocidade da luz, que eu vou utilizar aqui em notação científica, 3 vezes 10 elevado a 5, que multiplica o tempo, que também dá notação científica, ó, 3,15 vezes 10 elevado a 7, tá? Então, um ano-luz, tá? Um ano-luz vai ser igual, multiplicando aqui número por número, 3 vezes 3,15, eu tenho 9,45. Só lembrando isso aqui aproximadamente, porque eu usei aqui aproximadamente, tá? Agora, vezes, o que é que eu faço com as potências? Produto de potência de mesma base, repete a base, e soma-se os expoentes. 5 mais 7, 12, tá? Quilômetros. Então, um ano-luz equivale, atenção, um ano-luz equivale a aproximadamente 9,45 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Isso aqui é a distância referente a um ano-luz, tá? Vale lembrar que o ano-luz, né, é a distância que a luz percorre no vácuo, tá? Essa velocidade do vácuo. Porém, né, isso aqui vale para qualquer tipo de luz, tá? Porém, se essa luz se propagar em um meio material, aí essa velocidade ela diminui consideravelmente, tá? E aí nós vamos fazer aqui uma observaçãozinha que vocês precisarão para que a gente faça o nosso estudo futuro. Então veja bem, quando a luz se propaga no meio material, ela tem uma velocidade que vai depender do tipo de luz, ou seja, da cor da luz, tá? Nós sabemos que a luz ela pode ser monocromática, quando ela é de apenas uma única cor, e ela pode ser policromática, quando ela é formada por várias cores. Por exemplo, o branco é a junção de todas as cores, certo? Então eu tenho várias cores da luz branca, ela é uma luz policromática, tá? Que é, por exemplo, a luz do sol. Apesar da gente ver meio amarelada, mas a luz do sol ela é uma luz policromática, né? É considerada uma luz branca, tá? Então vejamos, ó, a luz, quando ela se propaga no material, ela se propaga com velocidades diferentes, tá? Por exemplo, a menor velocidade de propagação é a velocidade da luz violeta, tá? Depois a luz anil, depois a luz azul, depois a luz verde, depois a luz amarela, depois o alaranjado e por último o vermelho, tá? Isso aqui está numa ordem crescente de velocidade. A mais lenta é a violeta e a mais veloz, a que tem a maior velocidade, é a luz vermelha. Se vocês analisarem bem direitinho, essas 7 cores aqui são aquelas cores que formam o arco-íris. Porque na verdade o que é o arco-íris? O arco-íris nada mais é do que a refração da luz em um meio material, né? No caso, a água. Quando o raio de luz atravessa a água, né? Ele se refrata, então a gente vê as cores como se fosse um espectro, né? A gente vê essas 7 cores aqui, ó: violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Eu até coloquei aqui, ó, VAAV, né? Violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho.
tá? Que são aí a velocidade da luz quando ela se propaga em um meio material, beleza? Deu para compreender direitinho aí? Então, não sai daí porque tem mais. Beleza, galera, continuando aqui o nosso assunto, tá? Ainda sobre a óptica geométrica. Todo estudo da óptica geométrica ele se sustenta em relação a dois princípios básicos, tá? Que é o princípio da propagação retilínea da luz, tá? Que diz o quê? Que todo e qualquer raio de luz se propaga sempre em linha reta. Por isso, o princípio da propagação retilínea da luz. E o segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz, tá? Que diz que todo e qualquer raio de luz, ao se cruzarem, continuam a sua trajetória normalmente. Não há interferência, certo? É como se eu tivesse assim, ó. Por exemplo, o princípio da propagação retilínea da luz, sempre em linha reta, tá? E o princípio da independência dos raios de luz, ó. É como se eu propagasse aqui um raio de luz aqui, tá? E outro aqui. Então, ao se cruzarem aqui, eles continuam cada um na sua trajetória, não há interferência. O fato de eles se cruzarem não interfere na trajetória de propagação, certo? Então, de acordo com esses princípios também, nós podemos formar duas características básicas, que nós chamamos de sombra e penumbra, tá? Então, o que é a sombra e o que é a penumbra? Eu vou fazer aqui um rascunhozinho para vocês compreenderem direitinho, tá? O que é uma sombra e o que é uma penumbra. Teoricamente, eu posso dizer que sombra é o que? A ausência da luz, tá? Onde não há luz é o que nós chamamos de sombra. E penumbra, tá? Penumbra é parecido com sombra, só que na penumbra não é a ausência total. Nós vamos entender bem agora. Ó, então considere aqui essa bolinha vermelha aqui como se fosse uma fonte de luz. Vou colocar aqui, fonte de luz, tá? Essa fonte de luz, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma fonte de luz pontual, quando é só um pontinho único, né? E ela pode ser uma fonte de luz extensa, né? Quando ela tem uma dimensão bem maior, tá? Esse pontinho azul aqui, vamos chamar de corpo opaco. Nós vimos anteriormente aqui, tá? Que o corpo opaco não permite a passagem da luz, tá? Para que a gente possa compreender bem como é que se forma a sombra e como é que se forma a penumbra, beleza? Então vamos lá. Essa fonte de luz, ela emite raio de luz em todos os sentidos e em todas as direções, tá? Então vamos ver. Quando ela emite um raio de luz aqui, ó, sai, eu vou pegar aqui as duas extremidades, aqui e aqui. Se eu emitir um raio de luz aqui, tá? Sai em todos os sentidos, todas as direções e passando aqui nessa extremidade aqui do corpo opaco, ele vai chegar bem aqui, tá? O raio de luz vai chegar bem aqui. Se dessa mesma extremidade, ó, eu passar outro aqui, ó, dessa mesma extremidade aqui, eu passar outro aqui, tá? E, desculpem, é porque tá meio, mas só pra gente compreender. Então, ó, nessa outra extremidade, ele vai chegar bem aqui, tá? Agora eu vou para outra extremidade, ó. Se eu passar um raio de luz aqui, tá? Na outra extremidade aqui, ele vai chegar bem aqui, ó. Tá? Ele vai chegar bem aqui. E se eu passar um aqui, ó, em direção aqui, tá? Ele vai chegar bem aqui. Tá bem? Então preste atenção, ó. Os raios que vêm daqui, ó, eles vão chegar aqui no corpo opaco, eles não vão conseguir passar, tá certo? Os que saem daqui, ó, não vão conseguir passar. Vai passar aqui na extremidade, que chega até aqui, e na outra extremidade, que chega até aqui, tá? Então, nessa extremidade aqui, vai conseguir passar aqui, aqui ele já não passa. Mas na outra extremidade ele consegue passar até aqui, vamos supor que é um anteparo, né? Um solo, beleza? Então, se a gente observar, existe um local aí onde nenhum raio conseguiu passar, né? Você observa que, ó, os raios aqui, que eles conseguem passar para cá, ó, tá? Aqui, eles conseguem, né? Para cá vai ficar tudo iluminado, ó, eles conseguem passar ainda para cá, ó. Aqui vai ficar tudo iluminado, tá? Da mesma forma aqui vai ficar também iluminado, tá? Mas você observa que tem uma partezinha aí onde nenhum raio de luz conseguiu chegar, que é essa parte central aqui, ó. Então essa partezinha aqui é o que nós chamamos de sombra, onde nenhum raio de luz consegue chegar.
Mas se você observar, nessa parte aqui, ó, por esse lado aqui consegue iluminar, por esse lado não, tá? Então ela consegue passar uma quantidade considerável de raio de luz. A mesma coisa acontece aqui. Então essas duas partes aqui, onde uma parte do raio passa e a outra parte em relação à fonte não passa, é o que nós chamamos de penumbra, tá? Então isso aqui é a penumbra, aqui outra penumbra. Então vamos compreender, ó, a sombra é somente aquela parte onde nenhum raio consegue chegar, tá? A penumbra é uma parte em que uma parte de raios consegue chegar e outras não em relação à fonte que emite esses raios de luz, beleza? Então aqui eu tenho, ó, uma penumbra, eu tenho aqui outra penumbra e aqui eu tenho uma sombra. Esses aqui, ó, todo raio consegue chegar aqui, então é a parte iluminada. Da mesma forma, esse outro lado aqui consegue chegar também, tá? Então é assim que a gente forma a sombra e a penumbra. Então, esses princípios também, eles nos ajudam em outras situações do nosso dia a dia, né? Como essa do exercício 1 que eu trouxe aqui. Então vamos compreender como que esses princípios também podem nos ajudar. Ó, um prédio projeta no solo uma sombra de 15 metros de extensão, no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Determine a altura do prédio. Olha, para mim determinar a altura de um prédio muito alto é meio complicado, porque eu não vou pegar uma régua e sair medindo da parte do prédio até embaixo, né? Então existem outras maneiras que com esse princípio aqui a gente consegue resolver. Ó, então, veja bem, se eu tenho uma fonte luminosa, vamos supor o sol, e ele consegue passar aqui na extremidade, tá? Então o raio vai conseguir chegar bem aqui, ó. Pra cá vai conseguir chegar raio, vai ficar iluminado. Mas essa parte aqui, ó, quando o raio bater aqui, como o prédio é opaco, ela não consegue passar para cá. Então aqui vai se formar uma sombra. A mesma coisa acontece aqui com o homem, ó. O raio que passa aqui na extremidade consegue chegar bem aqui, mas os outros aqui não conseguem chegar. Então aqui vai se formar também uma sombra. Então se a gente pegar o raio do sol aqui, o raio de luz, que se propaga em linha reta, pegar a altura do objeto e a sombra que forma, se a gente observar, eu vou formar aqui o que eu chamo de triângulo retângulo, ó. Vou formar aqui, observa, vou formar aqui um triângulo, ó, justamente com o raio. Mesma coisa aqui, ó, a altura do homem, a sombra e o raio, eu formei também outro triângulo. Então esses triângulos, eles são semelhantes, e por eles serem semelhantes, os seus lados correspondentes são proporcionais. Então como é que eu vou fazer para determinar a altura H desse prédio? Basta fazer a seguinte relação de proporção. Olha só, a altura do prédio, tá? Vai estar para a altura do homem. Quanto é a altura do homem? 1,80 ou 1,8, é a mesma coisa, né? Assim como a sombra do prédio, tá? Que é 15 metros, vai estar para a sombra do homem, que é 2 metros. Ó, formei uma regra de 3, onde eu multiplico esse com esse e esse com esse, ó, produto dos meus e dos extremos. Assim eu vou ter 2 vezes H, 2H, que vai ser igual a 1,8 vezes 15, que dá 27, tá? Agora, H vai ser igual a 27 dividido por 2. Portanto, a altura do prédio H vai ser 27 dividido por 2, dá 13,5 metros, tá? Então, a altura desse prédio, né, nas condições que se encontra aqui, ele é 13,5 metros. Então, observe que o princípio da propagação retilínea, ele nos ajuda, né, a gente resolver algumas situações, problemas do nosso dia a dia. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Beleza, galera. Vamos resolver aqui o nosso exercício de número 2 de hoje para a gente finalizar aqui a nossa videoaula. Beleza? Então vamos lá. Um feixe de luz monocromática é enviado a partir da Terra para um astro situado a 120.000 anos-luz de distância. Beleza? A velocidade da luz no vácuo é 300.000 km por segundo e admite-se que não se modifique a posição relativa entre o astro e a Terra. Qual a distância em quilômetro desse astro até a Terra? Bom, então vamos lá.
Tá? A primeira coisa que eu tenho é que o astro está a uma distância de 120 mil anos-luz da Terra, beleza? Então, para que eu possa determinar a distância em quilômetros desse astro até a Terra, basta a gente verificar o seguinte, ó, a distância, tá, vai ser igual. Ó, a primeira coisa que eu vou pegar para facilitar é transformar esses 120 mil em notação científica. Vou fazer aqui do lado, ó, 120 mil, tá? Vai ser igual, ó, parte você faz o seguinte, nessas casas aqui tudinho, põe uma vírgula bem aqui, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então, elevado a 5, beleza? Isso aqui, né, é a quantidade de anos-luz, tá? Anos-luz. Então vamos lá, eu só fiz transformar, tá, em notação científica para ficar mais fácil. Então a distância vai ser igual, ó, nós calculamos no início dessa aula aqui, quanto é que equivale um ano-luz. Um ano-luz equivale a 9,45 vezes 10 elevado a 13, né, que a gente viu. Então basta fazer o seguinte, ó, 9,45 vezes 10 elevado a 12, aliás, perdão, não é 13, a 12, tá? Vezes a quantidade de anos-luz, que é 1,2 vezes 10 elevado a 5, beleza? Então, a distância em quilômetros vai ser igual, basta multiplicar a parte que não é potência, né? 9,45 vezes 1,2, que vai dar 11,34, tá? Vezes, agora trabalha as potências, repete a base e como é multiplicação você soma os expoentes, 12 mais 5 que dá 17, beleza? Bom, como eu vou colocar aqui notação científica, então a distância vai ser igual, como essa parte aqui é 11 e tem que ser menor do que 10, a gente desloca a vírgula mais uma casa para cá, ó, vai ficar 1,134, vamos colocar aproximadamente 1,13 vezes 10, ó, como eu dei uma casa para a esquerda, você soma um aqui, ó, então 17 mais 1, que dá igual a 18, tá? Agora, quilômetros, então a distância é aproximadamente 1,13 vezes 10 elevado a 18 quilômetros, essa é a distância entre esse astro e a Terra, beleza? Deu para compreender direitinho aí? Bom, então procure outros exercícios para que vocês possam resolver, né, e aprofundar cada vez mais o assunto que a gente estudou, beleza? Então se você aprendeu direitinho, se você gostou, né, compartilha com seus colegas para que eles possam também aprender, deixa lá o seu like, a sua curtida ou o seu comentário e ajuda outras pessoas também a compartilhar esses conhecimentos, beleza? Então um cheiro no coração e até o nosso próximo encontro.